Como a gente sabe muito bem, Dani, havia muita gente dentro do Irã, e algumas dessas pessoas eram bem poderosas, que não estavam satisfeitas com o memorando de entendimento. Elas achavam que o Irã devia ter sido mais duro e não concordar em assinar. Na verdade, o Irã tinha muito mais poder de barganha do que os negociadores iranianos perceberam, e foi uma tolice ter assinado aquele acordo. E além disso, não dá para confiar nos Estados Unidos de qualquer jeito. E se você olhar o que aconteceu, Dani, acho que os linha dura acabaram provando que estavam certos. Quer dizer, esse é o problema que gente como Arabi, Galibaf e outros estão enfrentando. Eles achavam que as negociações iam dar resultado, e isso simplesmente não aconteceu. É importante lembrar que, do ponto de vista iraniano, existem basicamente três grandes problemas em relação ao cumprimento do memorando de entendimento pelo Ocidente. O que a gente está discutindo agora é toda a questão do controle do Estreito de Hormuz, certo? A questão é que os Estados Unidos acreditam que alguns petroleiros ou alguns navios podem passar pelo canal de Omã dentro do estreito. Já os iranianos dizem que isso é totalmente inaceitável. E é justamente sobre isso que têm sido os dois episódios de retaliação, os dois que aconteceram desde que o memorando de entendimento foi assinado. Tudo gira em torno dessa questão, se os navios podem ou não passar pelo canal de Omã. Esse é o problema. Esse é um grande problema em relação ao memorando de entendimento. Existem mais dois pontos também. Um deles é que os Estados Unidos agora disseram que não vão permitir que o Irã venda petróleo nos mercados internacionais. E isso fazia parte do memorando de entendimento. Você deve lembrar que assim que o memorando foi assinado, os iranianos puderam, sem sofrer penalidades, vender petróleo nos mercados mundiais. Agora, os Estados Unidos voltaram atrás nesse ponto do acordo. Além disso, no memorando de entendimento, e esse era o primeiro item, ficou claro que os israelenses tinham que parar com a guerra contra o Hezbollah. E isso, é claro, significava sair do sul do Líbano. E não só os israelenses não saíram do sul do Líbano, como também continuaram a guerra contra o Hezbollah. Então, quando a gente olha para isso do ponto de vista iraniano, existem, na verdade, três pontos no memorando de entendimento em que os iranianos acreditam que os Estados Unidos não cumpriram a sua parte do acordo. E levando isso em conta, junto com as coisas horríveis que o presidente Trump diz sobre os líderes e o povo do Irã, e considerando o fato de que ele chegou a ameaçar apagá-los da face da terra, fica difícil imaginar qualquer tipo de cooperação, num futuro próximo, por parte dos iranianos que beneficie os Estados Unidos. Eles têm um forte motivo para jogar duro com a gente. Vamos ver. Isso é de hoje. Parece que eu não tinha visto essa. Então, é o presidente Trump. A República Islâmica do Irã pediu para a gente continuar as negociações, e nós concordamos em fazer isso. Muito gentil da parte do presidente Trump. Mas os Estados Unidos deixaram bem claro para eles que o cessar-fogo acabou. Obrigado pela atenção a esse assunto. Isso foi há 1 hora. Então faz menos de 1 hora que o presidente Trump disse isso. Vamos ver como isso vai influenciar esses linha dura de que você está falando agora. Isso está acontecendo basicamente enquanto a gente fala. Trump reforça que o cessar-fogo acabou, o que pode indicar que vem aí mais uma retaliação ou talvez outro ataque. O que você acha disso? Qual seria o propósito disso? Quer dizer, de novo, não existe uma teoria de vitória aqui. Ninguém consegue explicar como isso pode terminar de um jeito que nos favoreça. A gente assinou o memorando de entendimento no dia 17 de junho, porque era o melhor acordo possível. Sim, basicamente era um documento de rendição, mas isso aconteceu porque nós perdemos a guerra. Não temos opção militar nesse caso. Ficar nesse jogo de olho por olho não resolve nada. E além disso, acho que esse é um ponto muito importante da história, Daniel. Como os iranianos estão totalmente voltados para o funeral,
Eles ainda não disseram quase nada sobre como vão responder ao que o presidente Trump acabou de fazer. Em outras palavras, como eu já disse antes, a guerra no sul do Líbano ainda não acabou. Os israelenses ainda não se retiraram. Os iranianos já não conseguem mais vender petróleo nos mercados internacionais e os Estados Unidos continuam insistindo que os navios podem passar pelo Estreito de Omã. Tá certo, mas se você fosse o Irã, o que faria ao ouvir isso? Eles não vão ceder. A gente sabe que eles vão jogar duro. Será que eles vão realmente limitar o quanto sai do Golfo? Será que vão fechar o Golfo completamente? Ou talvez colocar minas no Estreito de Omã? O que exatamente eles vão fazer? É muito difícil dizer. E aí, o que nós vamos fazer em resposta? Eu não acho que o presidente Trump queira uma situação em que o Golfo seja fechado de novo, ou que o número de navios saindo de lá caia para um dígito. Isso não é do interesse dos Estados Unidos neste momento. Com certeza, isso não é do interesse político do presidente Trump. Mas eu realmente não sei o que ele está pensando, porque é muito difícil entender o que o governo está fazendo nesse caso. E além disso, só para acrescentar um último ponto, essa afirmação do Trump de que os iranianos pediram para ele voltar às negociações e que ele gentilmente concordou com isso, é absurda, né? Não há nenhuma evidência disso. Na verdade, o que os iranianos estão dando a entender, e eu reforço, apenas dando a entender, é que não estão interessados em retomar as negociações neste momento. E parece que os paquistaneses e os omanitas estão se desdobrando para tentar fazê-los mudar de ideia. Mas a ideia de que eles ligaram para o presidente Trump e disseram, por favor, vamos voltar a negociar, é sinceramente um argumento risível. Seria até engraçado se a situação não fosse tão séria. Porque ele disse isso literalmente outro dia também, que eles estariam me implorando por um negociador. E claro, isso foi até durante a cerimônia, em que o líder supremo estava sendo sepultado em seu local final de descanso. Eu acho bem absurdo sugerir que isso aconteceu. Você mencionou que há alguns ventos contrários adicionais. Falou de um sobre o Líbano. Eu quero comentar mais um além desse. Mas já que você tocou no assunto, vamos olhar para o Líbano, porque isso aqui vem do jornal Jerusalem Post desta manhã. Isso foi num artigo de opinião. Primeiro de tudo, essa retirada não pode ser um ato de fé. Os Estados Unidos e Israel precisam estar alinhados em relação ao Líbano, ou seja, eles precisam nos trazer para o lado deles. Mas aí você vê esse subtítulo aí. Isso não é uma opinião. É o que o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse. Nós não pedimos permissão a ninguém para entrar no Líbano e não precisamos da permissão de ninguém para ficar no Líbano. Isso soa para você como se o presidente Trump estivesse no comando e fosse exigir que eles saíssem, porque foi isso que ele assinou no memorando de entendimento. Como é que você vê isso? Se os iranianos insistirem que não vão negociar enquanto os israelenses não saírem do sul do Líbano, a pergunta é, o que o presidente Trump faz nesse momento? Vamos supor, e é só uma suposição porque a gente não sabe exatamente o que os iranianos vão fazer, mas vamos supor que o Irã praticamente feche o estreito, que o número de navios saindo por dia seja muito pequeno. E ao mesmo tempo, eles digam que não vão voltar às negociações, que não haverá negociação nenhuma até que os israelenses saiam do sul do Líbano. Então a questão é, o que o presidente Trump vai fazer? Ele vai simplesmente dizer, tudo bem, o status quo tá bom e continuar assim? Eu acho que não. Acho que ele não poderia fazer isso. E acredito que ele vai se esforçar bastante para pressionar os israelenses a saírem. Agora, se ele vai conseguir, isso ainda é uma incógnita. Mas se não conseguir, a pergunta é, onde isso deixa os Estados Unidos? E a resposta é que isso nos deixa numa situação muito complicada. E ele nos deixa numa situação bem complicada, para dizer o mínimo. A gente tem uma citação aqui.
Não tenho certeza se o Gary, ele tá tentando achar nos bastidores. Eu acabei pegando ele de surpresa porque o professor Morandi, que você certamente conhece bem, falou exatamente sobre esse assunto. Se a gente conseguir achar, eu vou mostrar em um instante. Mas enquanto isso, deixa eu passar para o que eu disse que era o segundo ponto aqui, que é a questão de mais problemas. E eu tô olhando para o lugar errado. Pronto, agora sim. É sobre a Turquia. Isso aqui é de novo do jornal Jerusalem Post de hoje. Com o enfraquecimento do Irã, a Turquia surge como a maior ameaça estratégica a Israel. Um aliado da OTAN, e claro, eles estão irritados agora por causa dos caças F-35, mas isso está longe de ser o principal problema. O que você pode nos dizer sobre esse conflito crescente? E você tem receio de que ele acabe substituindo, de fato, o problema iraniano, por exemplo? Olha, na minha opinião, é difícil acreditar que os israelenses agora estão arrumando confusão com os turcos. A gente pensaria que eles já têm as mãos cheias em Gaza, na Cisjordânia, na Síria e no Líbano, sem falar no Irã. Na minha opinião, eles sofreram uma derrota humilhante. Os israelenses sofreram uma derrota humilhante no Irã. E é bom lembrar, Dani, que a questão mais importante do ponto de vista israelense sempre foi a capacidade nuclear do Irã. E se a gente não retomar as negociações, nunca vai haver um novo acordo nuclear, uma nova versão do JCPOA. E ninguém sabe o que os iranianos podem fazer na área nuclear. Então os israelenses perderam o controle no Irã de uma forma realmente séria. E como a gente estava comentando mais cedo no programa, não tem como resolver essa situação, certo? O máximo que dá para esperar é uma versão revisada do acordo nuclear, o JCPOA. Mas nem isso está claro neste momento, considerando o rumo que as coisas estão tomando. Então, de novo, Irã, Gaza, Cisjordânia, Síria, Líbano, e agora eles estão mirando na Turquia e afastando os turcos. E além disso, isso tem consequências para a relação entre os Estados Unidos e Israel. Digo, a relação entre os dois países no sentido de que o presidente Trump esteve recentemente em Istambul, deixando bem claro que o principal motivo da visita era o Erdogan, que ele considera um bom amigo, e ele chegou a falar sobre fornecer caças F-35 para os turcos. Então o que o Trump está tentando fazer é melhorar as relações com a Turquia. E ao mesmo tempo, Netanyahu está comprando uma briga com a Turquia, o que vai colocar o Trump numa situação bem complicada. A pergunta é, se você fosse o Donald Trump, você precisaria disso? A resposta é não. Os israelenses não cooperam no sul do Líbano, não cooperam em Gaza, não cooperam na Cisjordânia, não cooperam em relação ao Irã, e por aí vai. E agora estão comprando uma briga com a Turquia, o que vai dificultar a diplomacia do Trump com os turcos. Isso não é bom do ponto de vista de Israel, mas é onde Israel está neste momento. Olha, deixa eu te mostrar, ou melhor, deixa eu complicar um pouco mais as coisas, ou talvez esclarecer melhor essas complicações. Porque toda essa questão que envolve principalmente os Estados Unidos, Israel, o Irã e o tema nuclear, e a gente tem que incluir o Líbano nisso, como você acabou de mencionar há pouco, tudo isso é um nó górdio quase impossível de desfazer. Deixa eu te mostrar como isso é ainda mais difícil do que muita gente imagina. Você disse que a questão do Líbano é uma das principais. Pois bem, é o seguinte, o lado iraniano, e aqui eu estou falando do professor Morandi, que explicou isso há poucos dias, mostra como o Líbano é fundamental até para conseguir o que o presidente Trump quer. O foco dele sempre foi o acordo nuclear. O Irã não pode ter armas nucleares. Esse é o mantra dele, o objetivo dele. E é aí que a coisa fica ainda mais complicada. Os iranianos disseram ao governo de Oman que gostariam de trabalhar com eles. Estão em negociações. Mas também deixaram claro que se Oman recuar por pressão dos Estados Unidos, o Irã vai agir sozinho. Ou seja, o Irã não vai esperar por Oman. A decisão já foi tomada em Teherã. De agora em diante, eles vão controlar o estreito. E vão cobrar taxas. Os iranianos foram muito diretos com os americanos.
Não haverá acordo nuclear se o Líbano for evacuado, se não for evacuado, ou se a guerra não terminar. Em outras palavras, não haverá negociações nucleares se isso não acontecer. Então isso depende dos americanos. Além disso, os iranianos podem tornar a vida dos americanos bem mais difícil no Estreito de Hormuz. Se os Estados Unidos deixarem de cumprir suas obrigações em outras regiões, os iranianos vão entender que também não têm obrigação de permitir que tantos navios passem por lá. Então é isso. Esse é o poder de barganha de que você falou no final. Mas também a situação de dizer, olha, a gente nem vai conversar sobre o que o senhor quer, senhor presidente, a menos que essa questão com o Líbano seja resolvida. Você acha que isso é só bravata do lado iraniano? Eu não acho que seja só bravata. Há vários indícios de que os iranianos disseram isso na internet, mas eu não vi nada sobre isso na imprensa ocidental. E como você sabe, Daniel, um dos grandes problemas que a gente enfrenta é avaliar o que é verdade e o que não é. Quando aparecem relatos dizendo que os iranianos afirmaram que o professor Morandi descreveu como sendo a posição deles, nunca dá para ter certeza total se é verdade ou não. A minha impressão é que é verdade que os iranianos chegaram a um ponto em que não vão mais fechar nenhum acordo sobre a questão nuclear. Na verdade, eu acho que eles não vão continuar negociando, ponto, até que os israelenses saiam do sul do Líbano. E também precisa haver algum tipo de acordo, voltando ao trecho que você mostrou sobre toda essa questão do canal de Omã, no Golfo. Eu, na verdade, achei que isso já estava basicamente resolvido depois da última troca de provocações, não a que acabou de acontecer, mas a que aconteceu entre os dias 26 e 28 de junho. Eu achei que depois daquela, a gente tinha entendido que o memorando de entendimento deixava claro que o Irã controla o estreito e que a gente não pode enviar navios. Foi isso que a gente assinou. Foi isso mesmo que a gente assinou, é. Se você olhar o artigo 5, para mim parece claro que foi isso que a gente assinou. E isso depois da troca de provocações anterior. Esse é o episódio de 26 a 28 de junho, que foi sobre esse assunto. Parecia que, quando aquela troca de provocações parou, a questão tinha sido resolvida. Mas depois começou de novo, porque mandamos mais navios para o canal de Omã. E eles, claro, atacaram os navios. Aí a gente voltou para a mesma troca de ataques. Então você se pergunta, onde estamos agora? Daqui a uma semana, vamos mandar mais navios ou incentivar mais navios a passarem pelo canal de Omã? E aí voltamos à estaca zero. E eu acho que, de novo, o que vai acontecer aqui, e talvez já tenha acontecido, se o professor Morandi estiver certo, é que os iranianos decidiram o seguinte: ou se respeita o memorando de entendimento em todas as suas dimensões, ou se não, eles não aceitam negociar. Então, é mais ou menos aqui que a gente está agora, porque você explicou muito bem as 3 fases em que a gente se encontra. E a pergunta agora é, para onde a gente vai a partir daqui? Porque até agora dá para dizer que a gente perdeu a guerra aérea, perdeu a guerra do bloqueio e está perdendo essa guerra de retaliações. Acho que ainda não dá para dizer perdeu no passado, porque é mais ou menos aí que a gente ainda está. Mas tem gente que reconhece isso e diz, olha só, e se a gente voltasse para a guerra? Eu sei, parece uma ótima ideia, né? Não funcionou da primeira vez, mas talvez agora funcione. E quem está liderando essa ideia é o general Keith Kellogg. Existe uma regra muito importante na guerra sobre simplicidade, e eu vou deixar isso bem simples para você. Eu acho que o que eles deveriam fazer agora, o que eu recomendaria ao presidente, é pegar aquele memorando de 14 pontos e jogar fora. E começar a deixar claro para os iranianos que nós não somos iguais nessa luta, nem de longe. Porque, como você acabou de dizer, nós dizimamos as forças militares deles. Conseguimos penetrar onde quisemos. Então, temos 3 exigências. A primeira
Vamos enviar a Agência Internacional de Energia Atômica para recolher o urânio enriquecido e as centrífugas, com apoio americano, sem nenhuma restrição. A segunda, vamos reabrir o Estreito de Hormuz. E se eles atacarem, nós vamos revidar. Se danificarem algum navio, vamos usar as reservas fungíveis que eles têm, que valem bilhões, para pagar às companhias de navegação o custo da perda ou do dano de um navio. E a terceira, eles vão parar de ameaçar os vizinhos. Então, basicamente, você perdeu, e agora vai fazer o que a gente mandar, e vamos fingir que os primeiros 40 dias nem aconteceram, pelo visto. Agora, eu vou te dizer, John, você pode pensar, esse cara é só um maluco, tá falando bobagem desde o começo, ninguém vai levar ele a sério. Mas aí, pouco antes de a gente entrar no ar, o Gary me passou isso aqui. Tipo, olha só, o porta-aviões USS Abraham Lincoln tá voltando pro Golfo de Omã, a uns 250 quilômetros da costa de Chabahar, no Irã, e curiosamente dentro do alcance de mísseis. O que você acha do que ele disse, do que o general falou e do que essa notícia mostra? Olha, o que pessoas como o general Kellogg, nunca explicam direito é como as coisas mudaram desde aquela guerra aérea de 40 dias, de um jeito que agora permitiria a gente alcançar a vitória, quando antes não conseguimos. Quer dizer, de novo, a pergunta que sempre precisa ser feita, e eu sei que você sabe disso, é: qual é a sua teoria da vitória? Como é que você alcança os objetivos que realmente importam? Como é que você encerra essa guerra em termos favoráveis? E como o poder aéreo sozinho faz isso por você? A gente tentou por 40 dias e não funcionou. E ele não fala nada sobre isso. Quer dizer, há várias dimensões que precisam ser tratadas aqui. Ficou muito claro que a gente reduziu bastante o nosso estoque de armas críticas, coisas como os mísseis Tomahawk, os sistemas Patriot e por aí vai. E um dos motivos pelos quais paramos por 40 dias foi justamente porque não temos um estoque infinito de armamentos. E olha, a gente acabou de avisar os japoneses que não vai conseguir entregar todos os Tomahawks prometidos no prazo, porque estamos realmente com falta de mísseis de cruzeiro Tomahawk. Isso já diz muita coisa. Então, quando ele fala em retomar as operações, a pergunta é: a gente tem armamento suficiente para isso? E como isso afeta o estoque geral? A segunda questão é que ele fala que destruímos as capacidades do Irã, as capacidades militares deles. Quase todo mundo sabe que isso não é verdade. Quer dizer, ele não percebeu que a gente já está num jogo de olho por olho? Pois é, olho por olho, na minha cabeça, significa: você ataca, eles atacam. E se eles atacam é porque tem mísseis para fazer isso. E eu acho que todo mundo entende que, se a gente for atrás da infraestrutura crítica dentro do Irã, o que é exatamente o que o general Kellogg defende, eles vão atacar a infraestrutura crítica no Golfo. E isso vai ter consequências devastadoras, não só para o Golfo, mas para a economia mundial. E provavelmente o Mar Vermelho também vai ser fechado, junto com o Golfo. O fato é que os iranianos têm capacidade de segundo ataque. E se a gente continuar subindo nessa escada de escalada, pelo que eu vejo, quem acaba vencendo são eles, não a gente. E de novo, esse é um dos motivos, só um dos motivos pelos quais a gente encerrou a guerra aérea depois de 40 dias. E aí passamos para o bloqueio, juntando o bloqueio com a guerra aérea. As duas campanhas, a aérea e a naval, foram baseadas na ideia de que seria possível punir o Irã e que os iranianos acabariam levantando as mãos em rendição. Mas já devia estar bem claro para o general Kellogg, neste momento, que o Irã consegue suportar uma quantidade enorme de punição e nós não temos capacidade de colocá-los de joelhos. Isso simplesmente não vai acontecer. Se eles tiverem que comer grama, eles vão comer grama. Eles não vão se render. Olha, eu não estou aqui para te convencer a comprar ouro, nem para dizer como você deve cuidar da sua carteira de ações. Mas tem uma forma de você ajudar a gente. Se inscreve no canal,
deixa o like e compartilha isso com alguém que você gosta. Share this with somebody you love.